sem áudio, não sei em que momento que eu fiquei sem áudio, então vou começar de novo aqui. Obrigado, André. Então, agora eu vou fazer uma descrição aqui mais geral do conceito que a gente usa, da teoria que a gente vai usar para fazer o estudo das estruturas de solvatação, que vão usar esse pacote que a gente desenvolveu, que chama complexmixtures.jl, tá? Que é um software para fazer essas análises de estrutura de solvatação de sistemas complexos. E a gente desenvolveu, que eu vou falar mais de proteínas, tudo que eu vou falar vai ser essencialmente pensando em proteínas, porque a gente desenvolveu esse pacote para estudar a estrutura de solvatação de proteínas, mas o que a gente vai falar é muito mais geral, tá? Mas é muito mais fácil de descrever toda a problemática quando a gente estiver falando de um sistema mais particular. Então, o principal da história aqui é o seguinte, né? Quando a gente vai estudar o que acontece quando a gente tem um soluto complicado, né? Estruturalmente complicado dentro de uma solução, como uma proteína, a gente quer estudar a estrutura de solvatação, tem uma parte disso que é o que se observa experimentalmente, né? Então, no caso de proteínas, por razões óbvias da importância dessas moléculas, né? Tem muitos estudos experimentais muito importantes descrevendo o efeito de diferentes cosolventes na água sobre a estrutura da proteína. E essencialmente, o que o pessoal tenta medir é se aquela proteína, o estado enovelado da proteína, se ele é favorecido, ou seja, se a proteína é estabilizada no seu estado enovelado, ou se ele é desfavorecido, ou seja, se a proteína é desestabilizada, pela presença de algum cosolvente. Então, esses cosolventes, quando são moléculas pequenas, orgânicas, são chamadas de osmólitos, e tipicamente, né, osmólitos comuns são álcoois, né, glicerol, açúcares, ureia, trimetiloxidietileno, trimetilamônio, óxido de trimetilamônio, que é o temal, que é um cosolvente comum, um estabilizador comum das estruturas de proteínas, TFE, que é o trifluoroetanol, que é o que a gente vai usar nesse curso aqui como exemplo. Então, existem várias moléculas pequenas orgânicas que têm efeitos importantes sobre a estrutura da proteína, estabilizando as conformações noveladas ou desestabilizando essas conformações com importância funcional, né? Porque são muitas moléculas que são comumente encontradas nos sistemas biológicos, além de, às vezes, terem aplicação em reações químicas, em métodos industriais de separação dessas proteínas e tudo mais. De uma maneira geral, de uma maneira muito, muito abrangente, né, quando a gente faz esses experimentos, isso aqui não é uma lei termodinâmica, tá? Mas é uma regra geral que se observa nesses fenômenos. Quando a gente faz esses experimentos, e a gente observa o seguinte padrão. Esses cosolventes, esses osmólitos, quando eles atuam desnaturando a estrutura da proteína, geralmente o que se observa é que essas moléculas interagem diretamente com a estrutura da proteína. Só que, na verdade, quando você faz um experimento, não é isso que você mede. Você não mede as medidas pelo menos as medidas mais simples, que nem sequer são tão simples, mas as medidas mais simples, que são as medidas de observação experimental do comportamento da solução e da estrutura da proteína, ou atividade da proteína em cada solução diferente, o que você observa é que as moléculas desnaturantes tendem a se apresentar como se elas estivessem se acumulando sobre a superfície da proteína, como está mostrado aqui. Nesse caso, está desenhada a ureia, né? E a ureia aqui, o que está tentando ser representado aqui é que ela está próxima da proteína fisicamente, né? Então, a gente imagina que ela deve estar interagindo diretamente com a superfície da proteína. Por que eu estou tomando cuidado nesse dizer que ele está interagindo diretamente com a superfície da proteína, ainda que seja verdade, tá? É porque é o seguinte, a medida experimental ela é uma medida indireta disso, bastante indireta. As medidas mais importantes nessa área são medidas de densidade da solução. Então, essencialmente, o que é feito, né? Assim, de maneira muito, muito geral. Essa medida, vocês podem imaginar que ela é complicada, tá? Mas, tecnicamente complicada, mas conceitualmente ela é relativamente simples. Você tem uma solução, conceitualmente seria o seguinte, você tem uma solução de água em ureia em água, ou seja, uma mistura de água e ureia, com uma determinada concentração qualquer,
e você acrescenta a proteína nessa solução, né? Em uma determinada concentração também. E aí, o que acontece? No momento que você acrescenta a proteína na solução, evidentemente o volume da solução, em princípio, aumenta um pouco por causa da presença da proteína, portanto, você observaria uma redução, um aumento de volume instantâneo, né? Porque estou criando uma imagem artificial do que acontece, né? Mas a gente vai ver o resultado final. Né? Você acrescentou uma molécula a mais ali mesmo, então você deveria ter um aumento de volume pelo espaço ocupado pela proteína lá dentro. Só que aí, essa proteína interage com a solução, né? E aí pode acontecer o acúmulo das moléculas que fazem parte da solução nas proximidades da proteína, ou não, ou essas moléculas podem ficar afastadas da proteína, né? Se a molécula interage favoravelmente com a superfície da proteína, interage favoravelmente com a proteína, uma molécula do cosolvente, ou um tipo, uma das espécies do cosolvente, ou todas elas, vão se aproximar da estrutura, e a densidade delas nas vizinhanças da estrutura da proteína vai aumentar. Se, por outro lado, a proteína repelir as moléculas, a densidade das moléculas nas vizinhanças das proteínas vai diminuir. O resultado disso, macroscópico, é que existe uma flutuação na densidade da solução. Então, se você coloca qualquer componente adicional numa solução, e essa componente adicional provoca uma aglomeração de alguma das espécies da solução em torno dessa componente adicional, isso tem um efeito sobre a densidade da solução como um todo. Se ela provoca uma exclusão, tem um outro efeito sobre a densidade da solução como um todo. Então, o que você mede experimentalmente é qual que é a densidade da solução final. Então, você pega uma medida um aparato para fazer medidas de densidade de alta precisão, e você faz misturas de diferentes concentrações de, por exemplo, água e ureia mais a proteína no meio, e aí, dependendo da concentração da proteína, dependendo da concentração da ureia, você mede como varia a densidade em função das concentrações, tanto do soluto, que é a proteína, como dos cosolventes. E aí você pode deduzir, pela maneira como variam essas concentrações, se a ureia, nesse caso o cosolvente, está se acumulando na superfície da proteína, o que leva a uma diminuição na concentração de ureia no seio da solução, e, portanto, um efeito sobre a densidade da solução como um todo, ou se ela está sendo excluída da superfície da proteína, o que também leva a uma variação na densidade da ureia no seio da solução, e, portanto, uma variação diferente de densidade da solução como um todo. Então, o que se mede por densitometria de alta precisão é a variação na densidade da solução, dependendo de qual é a composição da mistura. Esses dados permitem a gente deduzir coisas que são essa conclusão geral sobre o efeito de desnaturantes e estabilizadores sobre a estrutura da proteína, que mais ou menos a gente consegue criar uma imagem física do que está acontecendo. Espécies desnaturantes, você observa que elas tendem a ser atraídas pela presença da proteína, ou seja, elas tendem a se acumular na região onde a proteína está presente. E aí a gente imagina qual que é o raciocínio físico por trás disso, a gente imagina, olha, a proteína ela tem uma superfície, esses desnaturantes vão interagir favoravelmente com a superfície, portanto, são moléculas que, por interagirem favoravelmente com a superfície, favorecem estruturas da proteína de área superficial maior. Então, uma espécie que vai favorecer a formação de estruturas da proteína com maior área superficial, geralmente vai desnaturar a proteína, né? Então, se a ureia, por exemplo, que é o caso que faz isso, né? Se a ureia, por exemplo, ela interage com a superfície da proteína, e ao interagir com a superfície da proteína, isso leva a uma interação favorável, as estruturas da proteína de maior área superficial vão ser estabilizadas. E as estruturas da proteína de maior área superficial, em geral, são as estruturas desenoveladas. Então, espécies que querem interagir com a superfície da proteína tendem a aumentar a superfície da proteína, então desnaturando a proteína. E vice-versa. Tem espécies que elas não gostam de interagir com a superfície da proteína, tá? Então elas estão presentes na solução, só que a água interage com a proteína de maneira mais favorável do que aquela molécula lá. Por exemplo, o glicerol. O glicerol é uma coisa desse tipo. O glicerol, ele vai estar presente na solução, ali espalhado na solução,
Só que ele interage com a superfície da proteína menos favoravelmente do que a água, em média. Então, a proteína, se ela se expandir e aumentar a sua área superficial, ela vai se expor a uma solução que não quer interagir com essa área superficial maior. Então, é o efeito termodinâmico, né? Então, a solução não sendo estabilizadora da área superficial maior da proteína, faz com que a proteína tenda a sumir conformações mais compactas. E, em geral, isso aqui não é uma regra universal, mas em geral, as estruturas funcionais são estruturas compactas, são estruturas enoveladas de alguma maneira que têm uma área superficial em média menor do que as estruturas desenoveladas. Então, o experimento é esse, é medir como a densidade da solução varia, e a gente vai ver como isso se conecta com as medidas que a gente vai fazer na nossa simulação, mas como essas densidades da solução variam, dependendo da concentração do cosolvente, dependendo da concentração da proteína, e aí, dependendo dessa variação da densidade, você pode deduzir se o cosolvente está querendo ficar próximo da estrutura da proteína ou se ele está sendo excluído da superfície da proteína. Os que ficam próximos tendem a aumentar a área superficial da proteína, desnaturando a proteína. Os que ficam excluídos da superfície da proteína tendem a diminuir a área superficial da proteína, possivelmente estabilizando as estruturas funcionais, que são geralmente enoveladas e mais compactas. Então, essa é a visão geral do que acontece do ponto de vista físico, quando você mistura uma proteína em água com algum cosolvente adicional, que pode ou não interagir bem com essa superfície. A questão é que se a gente abre uma simulação e olha para ela, né, que nem a que vocês realizaram aí ontem, ou hoje, ou vão realizar então, esses dias, né, qualquer uma das simulações que vocês fizerem aí de proteínas, você abre uma simulação e você não vê isso, né? Por exemplo, aqui é uma solução do peptídeo em TFE, e você não vê uma clara partição entre o TFE estando próximo da proteína e o TFE estando excluído da superfície da proteína, para que a gente possa olhar para essa simulação, olhar para esses átomos aqui e deduzir se o mecanismo que está acontecendo é esse aqui, de acumulação do TFE sobre a superfície ou de exclusão do TFE da superfície. Na verdade, isso aqui, do ponto de vista molecular, é muito mais complexo. O que você tem são um sistema dinâmico, né? As moléculas estão entrando, saindo, entrando, saindo, entrando, saindo, entrando, saindo, e a pergunta é, bom, mas em média, né, ao longo do tempo da simulação, o TFE preferiu ficar próximo da superfície da proteína ou ele preferiu ficar excluído da superfície da proteína, né? Ou qualquer cosolvente que a gente tiver de interesse. E para a gente quantificar essas coisas, não adianta a gente ficar olhando para a simulação, a gente precisa calcular propriedades da simulação médias, né? Propriedades da distribuição das moléculas em torno da proteína, em média, ao longo de toda a simulação, para a gente ser capaz de deduzir se está acontecendo esse efeito de solvatação preferencial ou se está acontecendo um efeito de exclusão do cosolvente da superfície da proteína. E aí o que se calcula são as funções de distribuição. Então, o que é uma função de distribuição? A função de distribuição mais comum, que é a função de distribuição radial, o que a gente faz é o seguinte, né? A gente, por exemplo, pega aqui o nosso soluto, que aqui no caso é uma bolinha, e aí a gente pega, bom, vamos contar quantas moléculas existem numa distância do centro desse soluto, do centro de massa desse soluto, por exemplo, do solvente. Então, por exemplo, esse solvente azul, tá? Aqui a gente tem 3 moléculas do solvente azul, na verdade aqui o solvente é todo o mesmo, amarelo e azul, mas essas 3 moléculas aqui, azuis do solvente, estão nessa casquinha esférica, que está a uma distância R, entre R e R mais dr, da molécula de referência, que é o meu soluto, que é a bolinha rosa. Então, eu vou ao longo de todos os frames da simulação, e eu conto quantas moléculas tinha que estavam com o centro de massa da minha molécula a uma distância entre R e R mais dr da minha molécula de referência, que é o meu soluto. Então, eu vou contar quantas moléculas do solvente, que são as bolinhas azuis e amarelas, as azuis são as que caíram dentro da região, quantas moléculas eu tenho dentro dessa regiãozinha aqui. Nesse caso aqui, eu tinha 3 moléculas dentro dessa região.
A essa região aqui corresponde um volume, e eu posso fazer uma conta muito simples, que é uma conta de quantas moléculas eu teria nessa região se o solvente fosse completamente homogêneo. Então, eu tenho um volume aqui, eu sei qual que é a densidade do meu solvente, então, se eu multiplico densidade, massa dividido por volume, número de moléculas, densidade em mols por litro, né, concentração. Se eu multiplico o número de mols por unidade de volume, que é a concentração, por esse volume, eu calculo quantas moléculas teria nessa região se a minha solução fosse completamente homogênea. E aí eu comparo, faço a razão dessas duas coisas. Quantas moléculas de média, de fato, eu tive ao longo da minha simulação a essa distância R do meu soluto, em relação a quantas moléculas eu teria se a solução fosse homogênea. Então, eu faço a razão dessas duas quantidades. Isso vai gerar esse gráfico aqui embaixo, que faz a gente entender até mais claramente o que eu disse aqui. Se eu estou calculando, estou fazendo essa contagem de moléculas em relação ao centro de massa aqui do meu soluto, em distâncias muito curtas, você nunca vai ter um solvente se sobrepondo ao soluto, né? A uma distância menor do que o raio de Van der Waals dos átomos do soluto. Então, em distâncias muito curtas, eu nunca vou encontrar, por exemplo, dentro da região da bola rosa aqui, eu não vou encontrar nunca uma molécula de solvente. Então, aqui a contagem de número de moléculas de solvente que estão a uma distância menor do que o tamanho da bola rosa vai ser zero na simulação verdadeira, então nunca vou encontrar uma molécula de solvente dentro dessa região. E o número de moléculas dentro dessa região que existiriam caso a solução fosse homogênea não é zero, é o volume dessa bola rosa multiplicado pela densidade dessa bola rosa. Então, a conta que eu estou fazendo aqui é zero, porque eu nunca encontro nenhuma molécula aqui dentro, dividido por uma coisa diferente de zero, que seria quantas moléculas eu teria nessa região se a solução fosse homogênea. E aí dá zero, né? Porque o que está aparecendo aqui embaixo é, olha, eu não tenho nenhuma molécula a menos de 0,9, eu não sei que. Bom, a menos de 0,9 angstroms do meu soluto. Tá? Então, mais ou menos. Então, eu nunca encontro uma molécula de solvente mais próxima do soluto do que essa distância de 0,9 aqui. O que é de se esperar que isso é mais ou menos, deve ser o raio de Van der Waals do átomo para o qual essa função de distribuição foi calculada, que eu não lembro qual é. E aí o que acontece, né? Esse soluto, e muito tipicamente isso acontece, vai interagir, acho que deve ser arcônio, isso aqui nem, esse soluto vai ter uma interação em média favorável com as moléculas do solvente, tá? De tal maneira que, por exemplo, caso fácil da gente visualizar, vamos supor que esse soluto aqui forma ligações de hidrogênio com as moléculas do solvente. Então, numa distância típica de uma ligação de hidrogênio, você vai encontrar sempre moléculas, né? Então, se a distância típica de uma ligação de hidrogênio é uma distância aqui no meio, você vai encontrar moléculas do solvente quase sempre nessa distância que corresponde aproximadamente a uma ligação de hidrogênio. Esse quase sempre vai gerar uma densidade local do solvente que é maior que a densidade que existiria se a solução fosse homogênea, porque as ligações de hidrogênio estão fazendo com que apareçam moléculas numa distância específica com maior probabilidade do que aquela que existiria se a solução fosse homogênea. Tem uma interação favorável que tem um comprimento específico de ligação. Então, a densidade na distância de ligações de hidrogênio ou de alguma outra interação favorável é maior do que a distância do que a densidade da solução homogênea, então você observa um pico naquela distância, que corresponde ao fato de que existem interações favoráveis acontecendo naquela distância. E aí, sucessivamente, isso vai acontecendo, né? Aí, em uma ligação e meia de hidrogênio, por exemplo, não é o que corresponde a esse eixo X, tá? Eu poderia ter pego a função de distribuição da água, seria mais ilustrativo aqui, mas em uma distância e meia dessas ligações favoráveis, eu vou ter uma exclusão das moléculas do solvente, porque eu vou estar essencialmente dentro do raio de Van der Waals da primeira camada de solvatação, e depois uma segunda acumulação, que corresponde à estrutura, ao solvente se estruturando na segunda camada de solvatação. Depois uma exclusão, terceira camada de solvatação, exclusão, quarta camada de solvatação. À medida que eu vou me afastando do soluto, chega um momento onde o solvente, que está aqui longe, não percebe mais a existência desse soluto aqui,
E aí a densidade de solvente nessa distância grande, nessa distância longínqua aqui do soluto, ela vai ser a mesma densidade da solução homogênea. E aí essa função tende a 1, porque é a razão dessas duas densidades. Então, uma função de distribuição, tipicamente, a distribuição radial em particular, ela vai ser zero em distâncias muito curtas, por causa do raio de Van der Waals das espécies. Aí vai ter alguma interação favorável, provavelmente, entre a espécie e entre o soluto e o solvente, que vai gerar aumentos de densidade local. E depois, lá em distâncias muito longas, ela tende para 1, porque longe do soluto, a densidade da solução tende a ser a densidade da solução homogênea, que é a própria solução bulk do seio da solução na qual você está estudando. Então, isso é uma típica função de distribuição radial, que tá sendo demonstrada aqui, que vai ter um perfil desse tipo aqui. Agora, o problema é que se a gente agora tem um soluto complicado, né, como uma proteína, né, e um solvente complicado, como em vez de uma bolinha, em vez de uma molécula de água, a gente tem uma molécula de ureia ou uma molécula de glicerol, e a gente calcula essa contagem de número de moléculas em função da distância do centro de massa do soluto com o centro de massa do solvente. Por exemplo, se a gente tem essa hélice aqui, uma molécula, o centro de massa está bem no centro da hélice aqui. A primeira vez que aparece uma molécula de água na direção perpendicular à hélice é uma distância, sei lá, de 4 angstroms do centro de massa da hélice. Porém, nessa mesma distância, ainda tem hélice na outra direção. Então, eu começo a contar moléculas de água que estão a 4 angstroms, mas eu estou contando conjuntamente um outro pedaço da solução na qual ainda existe a hélice. Então, se eu calcular quantas moléculas de água eu tenho a 4 angstroms do centro de massa, eu vou contar moléculas que estão na solução, mas eu vou contar uma região da solução onde eu não tenho nenhuma molécula de água. E aí eu vou fazer a média disso e eu vou possivelmente chegar a uma conclusão de uma coisa desse tipo. Olha, lá perto de 4 angstroms, a densidade de moléculas de água em torno da minha proteína é menor do que a densidade da solução como um todo. Por quê? Porque, apesar de que tem lá em moléculas de água 4 angstroms formando ligações de hidrogênio, etc., o que deveria indicar uma interação favorável da proteína com essas moléculas de água, a 4 angstroms do centro de massa desse peptídeo aqui, eu ainda tenho peptídeo, e o peptídeo está ocupando espaço, então está aumentando o volume que eu estou considerando numa região onde a água está sendo completamente excluída. Então, o que acontece é que a função de distribuição radial, ela vai começar como zero, onde não tem nenhuma molécula de água, e ela vai começar a apresentar solvente em distâncias que não fazem muito sentido físico, porque essas distâncias que eu estou considerando aqui, em relação ao centro de massa do soluto, são distâncias que estão levando em consideração tanto interações físicas de verdade, como regiões da solução que estão dentro da esfera da esfera de Van der Waals, do espaço, do volume de Van der Waals do próprio soluto. Então, eu estou misturando contagens que fazem com que a imagem que eu tenha dessa função de distribuição aqui radial, calculada entre o centro de massa do soluto e o centro de massa do solvente, não forneça para a gente nenhuma imagem claramente estrutural, molecular, das camadas de solvatação que esse peptídeo tem pelos diferentes cosolventes nessa solução. Então, por quê? Porque eu estou usando como referência para a contagem das minhas moléculas a cada distância entre soluto e solvente, o centro de massa do soluto, que não é um objeto esférico, e o centro de massa do solvente, que também não é um objeto esférico, pode ser um objeto muito complicado. Então, fazer essa contagem de densidades de entre dois objetos que não são esféricos, ou que são muito diferentes de esferas, faz com que a imagem física dessas interações se perca se eu faço uma função de distribuição radial dessa maneira. Então, para estudar essas soluções de solutos e solventes complexos, né, a gente aborda o problema de uma outra maneira. A gente desenvolveu, né, o software e um pouco das validações da teoria envolvendo nisso, né, que são as funções de distribuição de mínima distância. Então, o que a gente faz? A gente vai calcular o mesmo tipo de função de distribuição.
Então, a gente vai contar quantas moléculas tem a uma determinada distância do soluto e dividir e aí vai ver a densidade, né, de quantas moléculas tem nessa região em torno do soluto. Aí a gente vai dividir essa densidade que a gente obtém da simulação por quantas moléculas deveria ter em torno do soluto, se a solução fosse homogênea, que é a mesma coisa que a função de distribuição radial, exceto que essa distância não vai ser a distância entre o centro de massa das partículas, ou não vai ser não vai ser uma distância entre um par de átomos quaisquer, ou não vai ser nenhuma distância específica nesse sentido. Eu vou contar sempre qual é a menor distância entre qualquer átomo do soluto e qualquer átomo do solvente. Então, por exemplo, nesse caso aqui, se eu tenho uma proteína, um soluto que é todo deforme, ele não é nada esférico, e eu vou contar quantas moléculas estão a uma distância R do soluto, eu vou contar quantas moléculas estão, essa distância R vai contar qual é a mínima distância entre qualquer átomo do soluto e qualquer átomo do solvente. Então, quando eu fizer essa contagem, eu vou estar levando em consideração o formato do soluto e vou estar levando em consideração também o formato do solvente, se o solvente for complexo também estruturalmente. Então, é uma função de distribuição também, com a mesma natureza física da função de distribuição radial, só que a contagem é feita de maneira diferente. E como eu estou contando sempre a menor distância entre qualquer molécula do soluto e qualquer átomo do soluto e qualquer átomo do solvente, por exemplo, se a interação mais importante que acontece, a primeira interação mais importante que acontece são as ligações de hidrogênio, a menor distância que eu vou observar vai ser a distância típica de uma ligação de hidrogênio entre soluto e solvente. Então, por exemplo, isso é o que acontece aqui. Aqui a gente tem uma função de distribuição de mínima distância, uma função da distância, para uma molécula de dióxido de trimetilamina, temal, que é uma molécula que tem não esférica, tá? Um pouquinho mais complicadinha, tipicamente uma molécula que estabiliza, devia ter colocado o desenho dela aqui, mas é uma molécula que estabiliza a estrutura enovelada da maior parte das proteínas, e isso aqui é a função de distribuição de mínima distância dessa molécula em torno de uma proteína, e o que a gente vê é que essa função de distribuição ela é zero em distâncias curtas, o que corresponde o espaço ocupado pelo volume de Van der Waals da proteína, e você começa a ver temal em torno da proteína a uma distância de 1,7, mais ou menos, com um máximo, que tem, no caso, um ombro em torno de 1,8, que é a distância típica de uma ligação de hidrogênio bem favorável, e aí com um máximo aqui mais ou menos distribuído perto de 2, que são ligações um pouco menos favoráveis. A questão é que agora, independentemente do fato do soluto ser uma proteína, ser uma coisa estruturalmente complexa, e do solvente também ser uma coisa estruturalmente complexa, essa função de distribuição, ela mostra o que a gente espera ver do ponto de vista físico, né? Ela mostra a distribuição das moléculas nas camadas de solvatação da estrutura do solvente em torno do soluto, ou de qualquer solvente. Então, nesse caso do peptídiozinho, o que a gente vai estar calculando é a menor distância entre a água e o peptídeo, ou a menor distância entre o TFE e o peptídeo, e a gente vai ver exclusão desses dois solventes em distâncias muito curtas, porque é o volume de Van der Waals do peptídeo, e a gente vai começar a observar alguma presença de solvente nas distâncias típicas de ligações de hidrogênio, porque tanto a água como o TFE são capazes de formar ligações de hidrogênio com o peptídeo. Então, o uso dessas funções de distribuição de mínima distância faz com que o formato dos solutos, solventes complexos que eu possa ter numa solução, não seja mais importante do ponto de vista da análise da estrutura de solvatação. E a gente olha para essas funções de distribuição de mínima distância e a gente entende elas da maneira como a gente imagina que a gente tem que entender a solvatação dessas estruturas do ponto de vista molecular, como interações nas superfícies do soluto. Aqui é um detalhe técnico, mas não é irrelevante aqui por causa da formulação do nosso pacote, né? É que a normalização, né? A maneira como a gente tem que normalizar essa função de distribuição, que é a contagem do número de mínimas distâncias entre o soluto e o solvente a cada distância,
tem que ser normalizada pela contagem de menores distâncias, caso a solução fosse homogênea, né? Então, a normalização dessa função de distribuição não é totalmente trivial, e foi ela que a gente introduziu e que a gente implementou nesse pacote. A principal novidade assim, desse software é a capacidade de fazer essa normalização, gerando conformações aleatórias do soluto em torno do solvente em torno do soluto, para poder fazer uma normalização apropriada dessa função de distribuição, que permita tanto a interpretação física do resultado, olhando para a função de distribuição, como que permita também o cálculo das propriedades termodinâmicas do sistema a partir dessas funções de distribuição. Então, tem uma questão técnica aqui, que é, para quem está um pouco mais por dentro da área, que é que a normalização dessas funções não é totalmente trivial, e é isso que é a parte mais elaborada do cálculo que é feito no software que a gente desenvolveu. Bom, então é isso que acontece, né? Então a gente vai calcular essas funções de distribuição de distância mínima. Então, por exemplo, acho que aqui é a ureia, né? Tinha mencionado para vocês a ureia, que é um desnaturante. E aí a gente observa, né, que esse desnaturante aqui, ó, em uma distância perto de 1,9, tem um máximo muito pronunciado que indica que a ureia forma ligações de hidrogênio muito fortes, né, com um aumento de densidade local 4 vezes maior do que a densidade da solução como um todo. Então, tem um aumento de densidade local muito pronunciado no caso da ureia, que acontece em distâncias de ligação de hidrogênio. Então, a ureia é um desnaturante, a gente espera que ele como desnaturante interaja com a superfície da proteína, e ao interagir com a superfície da proteína, provoca a desnaturação pela tendência de aumentar a área superficial da proteína, e o que a gente observa de fato é que ela interage fortemente com a superfície como esperado. O TEMAL é um protetor, né? O TEMAL é uma molécula que geralmente protege a proteína da desnaturação. Então, a gente, do ponto de vista macroscópico, a gente espera que o TEMAL esteja excluído da região onde a proteína se encontra na solução. Mas se a gente olha para as funções de distribuição de mínima distância, a gente vê que o TEMAL também forma ligações de hidrogênio, tá? Com um aumento de densidade menor do que o aumento de densidade que a ureia apresenta. Então, a ureia tem aumentos de densidade local de até 4,5 vezes a densidade da solução como um todo. O TEMAL apresenta um aumento de densidade local de 2 vezes e meia. Então, ele está menos acumulado sobre a superfície, mas ainda assim existem ligações de hidrogênio do TEMAL, principalmente aqui, as ligações de hidrogênio são aqui, né, com aumento de densidade de 1,5, o TEMAL ainda se acumula sobre a superfície. Então, tanto a ureia, que é um desnaturante, como o TEMAL, que é um protetor, ambos interagem com a superfície da proteína. Tá? E a gente vai ver que o TFE também interage com a superfície da proteína, inclusive, isso dá uma nova perspectiva para o que a gente está querendo dizer, porque tanto o desnaturante como o protetor interagem com a superfície da proteína, e aí a gente vai ter que entender essas interações do ponto de vista molecular para explicar duas coisas. Primeiro, por que essas interações favorecem ou desfavorecem o estado desenovelado da proteína. Segundo, como é que o resultado experimental macroscópico se explica? Porque se o TEMAL está formando ligações de hidrogênio com a superfície da proteína e apresentando um aumento de densidade local perto da proteína, por que a observação macroscópica obtida por densitometria nos induz a acreditar que o TEMAL está sendo excluído da superfície? Então, essas duas coisas têm que ser explicadas. Felizmente, essas integrais, essas funções de distribuição permitem, assim como as funções de distribuição radial também permitem, calcular essas coisas que são as integrais de Kirkwood-Buff, tá? Que é a coisa, que é a teoria de soluções de Kirkwood-Buff, é a teoria mais importante aí para entender estruturas de solvatação. E o que elas são, né? Vamos tentar entender conceitualmente o que é uma integral de Kirkwood-Buff. É mais ou menos o seguinte: a gente viu, né, no slide anterior, que a gente tem na nossa solução a proteína, lá que é o soluto, e aí o nosso solvente, nesse caso o TEMAL, ureia, é um cosolvente nesse caso, ele sofre variações de densidade em torno da proteína. Então, a ureia, ela está excluída da região onde a proteína se encontra, pelo raio de Van der Waals, pelo volume de Van der Waals da proteína. E aí, à medida que eu me afasto um pouco, eu começo a observar muita ureia, porque a ureia forma ligações de hidrogênio com a superfície da proteína de maneira muito favorável. Então, eu tenho uma exclusão de ureia da onde a proteína se encontra, depois um aumento de densidade da ureia naquela região,
e depois uma redução de densidade, depois a densidade tende à densidade da ureia no seio da solução como um todo. Qual que é o efeito disso sobre a densidade da solução como um todo? Se a ureia se acumula muito na superfície da proteína, isso diminui a concentração de ureia no seio da solução, provocando um efeito sobre a densidade. Se a ureia é mais excluída da superfície, isso provoca um outro efeito sobre a densidade. Então, o que a gente vai querer calcular é qual é a quantidade de, ou qual que é o número de moléculas de ureia que se acumulou sobre a superfície da proteína em relação ao que eu esperaria se a solução fosse completamente homogênea na densidade que eu tenho. E é isso que é a integral de Kirchhoff, de certa maneira, uma integral dessa função de distribuição, onde eu vou, só que essa função de distribuição, o eixo x aqui é a distância em relação à superfície da proteína. Então, uma integral num volume, né? Então, distâncias curtas estão associadas a volumes menores, e distâncias longas, assim como o volume de uma esfera vai aumentando à medida que eu me afasto do centro da esfera, à medida que eu vou me afastando, eu vou estar considerando volumes cada vez maiores da solução. Então, é uma integral num volume do número de moléculas que eu tenho dentro dessa solução da ureia, o número de moléculas, por exemplo, de ureia que eu tenho na solução em relação ao centro da proteína. Então, eu vou contando. No começo eu não vou ter nenhuma, então vamos olhar as integrais, como elas vão ficando. Ó. E aí eu vou fazendo a diferença entre quantas moléculas eu tenho em relação a quantas moléculas eu teria nessa mesma região se a solução fosse homogênea. Então, também vamos entender isso fisicamente nesses gráficos aqui. Até 1,6 angstroms, mais ou menos, né? Até mais ou menos 1,6 angstroms, eu não tenho nenhuma molécula de ureia, porque esse é o volume de Van der Waals da minha proteína. Então, o que eu estou contando? Estou contando quantas moléculas de ureia eu tenho ali dentro? 0. Quantas moléculas eu teria ali dentro se a minha solução fosse homogênea? Eu teria um tanto de moléculas de ureia ali dentro se a solução fosse homogênea. Então, eu faço a diferença dessas duas coisas. Quantas moléculas eu tenho, menos quantas eu teria se a solução fosse homogênea. Como eu não tenho nenhuma molécula, e eu teria molécula se a solução fosse completamente homogênea, estou falando de dentro do volume da proteína mesmo. O número dá negativo. Então, essa queda brusca dessa integral que eu estou calculando, que é a integral de Kirchhoff, está me dizendo, olha, isso aqui é o volume ocupado, o volume de Van der Waals ocupado pela proteína na solução. E esse volume, ele existe até distâncias de por volta de 1,6, 1,7 da proteína. A partir de 1,6 e 1,7, distância mínima entre o soluto e o solvente da proteína, começam a aparecer algumas moléculas do solvente por ali, formando interações muito fortes. E aí eu começo a contar moléculas de solvente naquela região. Aí eu começo a contar moléculas de solvente. Então, eu estou ampliando o volume sobre o qual eu estou fazendo aquela integração. Então, começam a aparecer moléculas de solvente. Então, eu continuo fazendo a mesma conta. Quantas moléculas de solvente eu tenho naquela solução, menos quantas moléculas de solvente eu teria se a solução fosse homogênea. É uma coisa... em vez de... É parecido com a função de distribuição, mas em vez de fazer a razão das duas coisas, eu estou fazendo a diferença. Né? Então, quantas eu teria se a solução fosse homogênea? E aí o que acontece? Na distância de ligações de hidrogênio, as moléculas estão interagindo fortemente com a superfície da proteína, formando ligações de hidrogênio. Eu tenho um aumento de densidade local, que é o que a gente vê na função de distribuição. Tem um aumento de densidade local que é visível na função de distribuição. E, portanto, eu tenho mais moléculas naquela região de ureia do que eu teria se a solução fosse homogênea. Então, a integral, que começou muito negativa, foi descendo, 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 foi ficando muito negativa aqui, começa a aumentar, porque aqui nessa região, entre 1,7 e 3, mais ou menos, eu tenho as moléculas de ureia formando ligações de hidrogênio com a proteína, e nessa região, a densidade de ureia é maior do que a densidade que eu teria se a solução fosse homogênea. Então, eu tenho uma compensação daquele volume excluído da proteína, no caso da ureia. E aí, quando eu vou me afastando da superfície da proteína, o número de moléculas de ureia que eu tenho cada vez mais longe da proteína começa a convergir para o número de moléculas que eu teria se a solução fosse homogênea. Então, o que eu estou contando? Eu estou contando quantas moléculas de ureia eu coloquei ou tirei da solução como um todo
no momento que eu botei a proteína lá dentro. Eu coloquei a proteína, isso provocou uma acumulação, isso excluiu a ureia do volume da proteína, primeiro, mas depois acumulou ureia na superfície da proteína por interações favoráveis. Qual que é o efeito resultante disso? No final das contas, eu tirei a ureia da solução, do bulk da solução, ou eu coloquei mais moléculas de ureia no bulk da solução? Esse é o efeito resultante que eu estou querendo caçar nessa conta. E no caso da ureia, né, nesse exemplo aqui, o que a gente vê é o seguinte, né? Você tira um monte de moléculas da solução, de uma região da solução em torno da proteína, por causa que a proteína ocupa espaço, mas acumula tanta ureia na superfície que eu praticamente tenho uma compensação completa, em alguns casos, dessa exclusão do volume da proteína. Então, o resultado final é quase como, nesse caso, se eu não tivesse colocado a proteína lá dentro. O efeito da colocação da proteína dentro da solução sobre a densidade da ureia na solução é praticamente nulo. E a ureia, lembra, a ureia macroscopicamente, a gente vê, a gente enxerga ela como sendo uma espécie que se acumula sobre a superfície. O temal é uma espécie que macroscopicamente claramente é excluído da superfície. A gente vê o mesmo tipo de perfil. Em distâncias curtas da proteína, olha, você tem uma queda muito brusca daquela integral, que significa, olha, a proteína ocupa espaço. Então, o temal foi excluído dessa região, porque a proteína ocupa o seu volume. E depois, o temal também forma ligações de hidrogênio com a superfície da proteína, que é isso aqui. Então, ele apresenta densidades locais, perto da superfície da proteína, maiores do que a densidade de bulk da solução. Então, existe uma certa compensação. Tem um aumento de densidade local, que faz a integral subir um pouco, porque nessa regiãozinha entre 1,6 e 2,8, eu tenho mais temal nessa solução do que eu teria se a solução fosse completamente homogênea. Só que a acumulação não é suficiente para compensar esse volume excluído da proteína, de tal maneira que o resultado macroscópico final, que é esse resultado aqui no fim, está dizendo o seguinte, olha, o volume que a proteína ocupou excluiu temal do região da colocação da proteína, fazendo com que o que eu observe macroscopicamente é uma diminuição de densidade como um todo, uma variação de concentração de temal, né? Porque a concentração de temal como um todo, você vai ter a mesma quantidade de temal num volume um pouco maior, então você vai observar uma densidade aparentemente diminuída para o temal, que indica que o temal está sendo excluído da região macroscopicamente. O efeito disso é que o temal está sendo excluído da região que a proteína está ocupando na solução. Então, professor, desculpe interromper um pouquinho, tem duas questões aqui. Tá, pode falar. Eu acho que merece. A primeira, a ferramenta RDF do Gromax permite o cálculo das funções do tipo GR. O padrão é o cálculo do tipo por centros de massa, mas existe uma opção adicional, -surf, que deveria calcular funções do tipo distância mínima, porém não é muito claro como são feitas as normalizações. Vocês chegaram a avaliar o desempenho dessas ferramentas previamente disponíveis? Na minha opinião, na minha experiência, as curvas obtidas com o RDF apresentam um perfil estranho. Eu já respondo, só deixa que meu som está errado aqui. Peraí. Meu som está saindo no lugar errado. Peraí. Eu já respondo. É a pergunta do Luiz. Luiz, espera aí. Bom, não estou achando aqui. Está meio ruim o áudio para mim, mas que eu não estou conseguindo passar Está o no áudio. QIA, professor. A Oi? pergunta. Está no QIA. Tá. Luiz, é o seguinte, não, é perfeito. Sua colocação é perfeita. De fato, o Gromax tem essa ferramenta, mas ela não faz a mesma coisa que o que a gente faz. Ela tem sua utilidade, tá? Ela é melhor do que o RDF, tá?
O RDF, no caso, soluto solvente, dessa maneira, vai dar um resultado como aquele que eu mostrei num slide anterior, né? Deixa eu colocar de novo aqui. Então, o RDF vai dar uma coisa desse tipo, que vai dar muito pouca informação estrutural. O que aquela ferramenta do GROMACS permite é você calcular a função de distribuição de um sítio do solvente em relação à superfície do soluto, né? É um meio termo entre uma função de distribuição radial e o que a gente faz, tá? Então, é uma coisa intermediária entre as duas coisas. Eu não sei exatamente como o GROMACS define a superfície do soluto, mas pode ser que seja o átomo do soluto que está mais perto daquele sítio do solvente. Então, se o seu solvente é uma molécula simples, por exemplo, água, né? Você quer calcular a função de distribuição da água em torno de uma proteína usando essa ferramenta do GROMACS. Geralmente, o que você vai fazer? Você vai escolher o oxigênio da água, por exemplo. Então, você vai pegar um único sítio do seu solvente e você vai calcular a função de distribuição usando essa opção de distância de superfície do oxigênio da água em relação à superfície do solvente, do soluto. E aí vai dar uma distribuição claramente interpretável. Nesse caso não tem problema nenhum, porque você vai ter a superfície do solvente, do soluto, e aí a água, aquele oxigênio da água vai aparecer a uma distância típica de uma ligação de hidrogênio, como receptor da ligação, né? Então, essa função de distribuição calculada dessa maneira vai ser perfeitamente interpretável, da mesma forma que seria aqui. Essa conta é equivalente no nosso pacote a você escolher o soluto como a proteína e escolher só o oxigênio da água como solvente. Então, tipicamente, você vai querer estudar as funções de distribuição da água em torno de uma proteína com o GROMACS, perfeitamente factível. Você pode fazer a conta do oxigênio versus a proteína, e depois você faz do hidrogênio, de um dos hidrogênios contra a proteína, depois do outro hidrogênio contra a proteína, pode tirar a média dos dois, enfim. E aí você consegue ter uma visão estrutural do que está acontecendo numa interação simples desse tipo. Agora, se sua molécula é como essa aqui, né, que, sei lá, um glicerol, uma molécula mais complicada, o solvente é uma molécula mais complicada, isso não é suficiente para obter uma estrutura. Você começa a ter que decompor demais a sua função de distribuição para ter uma visão estrutural clara, tá? Você acaba tendo que fazer uma decomposição muito complicada. Ou seja, eu vou pegar um dos oxigênios do glicerol, depois o outro oxigênio do glicerol, depois o terceiro oxigênio do glicerol, e aí cada um deles vai dar uma função de distribuição diferente. Aí você tem que somar elas. E os carbonos do glicerol? Eles não são exatamente iguais. Será que eles contribuem? Será que eles não contribuem? Como é que eles estão orientados? Enfim, você começa a ter que decompor o seu soluto, o seu solvente, em um monte de pedaços diferentes para conseguir construir essa imagem estrutural. A normalização, nesse caso, é um pouco mais fácil, porque o que você precisa para normalizar não é a contagem de mínima. Se você está fazendo a função de distribuição da proteína em relação ao só o oxigênio da água, o que você precisa é calcular qual que é o volume que corresponde. Esse volume aqui, né? Você precisa aqui, seria mais ou menos isso aqui. O que eu estou desenhando aqui é um solvente que é unimolecular, mas você poderia pensar ele como sendo um dos átomos do seu solvente. E o que você precisa para fazer a normalização é descobrir qual que é o volume da proteína aqui. Então, você teria que normalizar pelo volume que corresponde a essa distância mínima. Eu não sei se o GROMACS faz isso, não sei. Mas isso ainda é mais fácil do que o que a gente faz, porque você precisaria fazer uma integração desse volume usando um Monte Carlo, alguma coisa assim, que aí começa a se aproximar o que a gente faz no nosso pacote, para descobrir qual que é o volume que corresponde àquela casca não esférica em torno da proteína, só que a densidade do seu solvente é uniforme, então você consegue calcular, dado aquele volume, calcular quantos átomos de oxigênio de água deveria existir naquele volume e fazer a normalização dessa maneira. Então, tudo isso é possível com essa ferramenta do GROMACS e é perfeitamente viável e útil quando o seu solvente é relativamente simples. Só é um pouco mais chato do que a gente vai fazer, porque a maneira como a gente fez a ferramenta já permite a decomposição em todos os átomos e grupos de átomos de maneira mais prática.
Agora, se você tem um solvente que é por si mais complicado, como é o caso do glicerol, ureia, TFE, moléculas mais complicadas como solvente, essa ferramenta do GROMACS não vai te dar a resposta que a gente está te dando, porque ela não permite que você obtenha uma função de distribuição que por si te indique quais são as interações mais importantes, independente da complexidade da estrutura desse solvente. Tá? Então, é um pouco diferente. Tá? Então, sim, o GROMACS tem, outros pacotes têm essa ferramenta, mas elas não fazem exatamente a mesma coisa. Elas fazem uma coisa intermediária entre uma função de distribuição totalmente radial, que desconsidera completamente a forma do soluto e do solvente, e o que a gente faz, que é uma coisa que considera tanto a forma do soluto como do solvente na construção da função de distribuição. Né? Eles fazem uma coisa que está no meio, que é levar em consideração a forma do soluto, que geralmente é mais complicado que o solvente, então tem aí os úteis, essas representações intermediárias, só que o solvente ainda está representado de maneira pontual, ou seja, ou é um átomo só do solvente, ou é o centro de massa do solvente, e aí você perde informação estrutural à medida que o seu solvente vai ficando mais complicado. Tem outra pergunta, né? Você falou? Deixa eu ver. Tem uma pergunta do Sidney. Boa tarde, professor Leandro, excelente trabalho. Estou trabalhando com líquidos iônicos e tenho exatamente este problema no cálculo do RDF, pois as moléculas são oblatos ou prolatos iônicos. Excelente ideia da RDF com uma distância mínima do soluto. Parabéns. As questões são: é possível utilizar essa metodologia para mais de uma molécula do soluto? Você comentou sobre a termodinâmica. Não sei se entendi corretamente, desculpe. Mas com esta metodologia é possível calcular propriedades termodinâmicas, preferencialmente energia livre? É possível aplicar isto para eletrólitos? Então, vamos lá. Para você estar trabalhando com líquidos iônicos, eu adianto que o trabalho do Vinícius é justamente trabalhando essas coisas com líquidos iônicos, então é o mesmo tipo de problema. Tem um artigo publicado já, se você entrar no site aí do Complex Mixtures ou no nosso site do grupo, uma das últimas publicações que a gente tem é o trabalho do Vinícius, onde a gente usa esse tipo de função de distribuição para estudar a solvatação de proteínas por soluções de líquidos iônicos, né? Então, exatamente, esse é um caso interessante para usar isso e sim, é útil e dá uma visão molecular bem interessante. A segunda parte da pergunta é se você pode ter mais de um soluto. Pode ter mais de um soluto sim. Aí o pacote ele vai, você vai, a gente vai ver técnica, a gente aqui nesse trabalho aqui, a gente só mostra um exemplo de um soluto é uma molécula só. Mas você pode ter uma solução, né? Vamos supor que você quer estudar uma solução de líquido de um líquido iônico, né? E aí o líquido iônico você quer considerar que o soluto é o cátion do líquido iônico, por exemplo. Então tem um monte de cátions do líquido iônico, acho que é isso que eu estou entendendo que você está pensando, né? Você não tem um soluto só, o soluto é um monte de cátions do líquido iônico que está lá dentro, e o solvente é o próprio cátion, eventualmente, ou o ânion, né? As duas coisas, né? Você quer estudar as funções de distribuição cátion-cátion, ânion-ânion, numa solução complicada que tem um monte dessas moléculas. Então, a resposta é sim, o pacote faz isso também automaticamente, tá? Então, é só você selecionar soluto e solvente como sendo o mesmo conjunto de espécies, por exemplo, se você quer a distribuição cátion-cátion, e ele vai calcular isso para a distribuição cátion-cátion. E se você calcular cátion-ânion, e fizer essas seleções, vai calcular isso cátion-ânion e vai gerar essas funções de distribuição para esses grupos de moléculas também. Então, sim, isso pode. Terceira parte da parte termodinâmica, você pode calcular termodinamicamente aqui tudo que você pode calcular com qualquer função de distribuição, tá? Então, a energia livre é uma das coisas. As funções de distribuição, elas são, na verdade, a energia livre, se você pode transformar qualquer função de distribuição como essa aqui, né, que está desenhada aqui, em um perfil de energia livre, da energia livre de transladar a molécula do infinito até uma determinada distância da proteína, fazendo menos RT logaritmo de G. Tá? Isso vale para funções de distribuição radial e vale para essas funções de distribuição também, é a mesma coisa. Tá? Então, o pico que corresponde a um aumento de densidade local, por exemplo, esse aqui, corresponde a um mínimo, menos RT logaritmo disso, corresponde a um mínimo de energia livre que diz, olha, as moléculas, e aqui esse aqui vai para zero, a energia livre vai para infinito, né? Significa a aproximação do soluto com o solvente a distâncias muito curtas é completamente desfavorável, existe um mínimo,
né, das interações, favorável, e ali uma progressão aí de máximos e mínimos, que é o que tipicamente você representa na interação de um soluto com solvente. E aí a integração dessas coisas permite calcular propriedades macroscópicas, né, dessas soluções, né, ou seja, o que você calcula macroscopicamente a partir das medidas de densitometria, a gente vai mencionar e vai calcular aqui no curso, são uma coisa que chama parâmetro de interação preferencial, que é que você calcula aquelas integrais de Kirkwood-Buff para a ureia, por exemplo, e para a água na mesma solução, e aí você consegue deduzir, quem se acumulou mais sobre a superfície da proteína? Foi a água ou foi, acho que é o próximo slide, isso, mas está só o resultado. Foi a água ou a ureia que ficou mais próxima em média da proteína, né, em relação ao que elas teriam se a solução fosse homogênea? Então, isso é uma medida que você tira do resultado experimental, chama parâmetro de interação preferencial, e aí você calcula isso a partir dessas integrais de Kirkwood-Buff, a diferença entre elas, da ureia e da água, e isso permite comparar diretamente com diversos resultados experimentais. Tá? Justamente é isso que está fazendo aqui, né, que na verdade é o finzinho da apresentação, né, mas o que a gente calcula, né, a partir daquelas integrais de Kirkwood-Buff são esses parâmetros de interação preferencial. E aqui, por exemplo, né, eu estou mostrando justamente isso que você está perguntando, né? Isso aqui é uma medida experimental, os pontos pretos são uma medida experimental do parâmetro de interação preferencial obtido experimentalmente por densitometria, e os pontos vermelho escuro são os parâmetros de interação preferencial obtidos para a solução de água, ureia e a proteína, essa mesma proteína, a partir das nossas simulações usando as funções de distribuição de mínima distância, tá? E aqui são dois campos de força diferentes, tá? Isso aqui eu acho que é um comentário importante, né? Porque aqui são dois campos de força diferentes para representar o solvente, né? Um deles bate muito bem com o experimento, o outro não bate tão bem, ainda que representa a tendência de maneira adequada. E aqui para o temal, aqui é o temal. Sou ruim disso, mas essa molécula aqui é o temal. E aqui nenhum dos campos de força, todos eles representam a tendência bem, ou seja, a tendência do temal ser excluído da superfície da proteína à medida que você aumenta a concentração, mas quando você vai para concentrações maiores de temal, nenhum deles consegue, de fato, representar, nenhum dos campos de força que estava disponível quando a gente fez esse trabalho, representava efetivamente o nível de exclusão do temal da superfície da proteína que estava sendo observado experimentalmente. Tá? Então, espero ter respondido a pergunta. Mas, sim, tudo isso pode ser feito para soluções mais complexas e com mais solutos, mais solventes e tudo mais. Bom, então, tudo isso que a gente está falando aqui está implementado nesse pacote que chama Complex Mixtures, que está disponível nesse link aqui, tá? Vocês vão clicar, vai abrir isso aqui, ele tem mais coisas interessantes, na verdade, né? Ele calcula as funções de distribuição de mínima distância, calcula as integrais de Kirkwood-Buff, que são essas coisas que você conecta com os parâmetros termodinâmicos. E uma coisa muito legal dessas funções de distribuição de mínima distância é que, como você tá calculando a menor distância entre qualquer átomo da proteína e qualquer átomo do solvente, né? Mas você pode anotar quem foi o átomo da proteína e quem foi o átomo do solvente que satisfez essa menor distância em cada frame, em cada momento da sua simulação. E quando você anota isso, você pode depois decompor a função de distribuição completa na contribuição de cada átomo, de cada tipo de átomo, de cada grupo da proteína, de cada grupo do solvente que você quiser, da maneira como você quiser decompor, para entender como esses átomos contribuem para cada pico daquela função de distribuição. Então, isso é uma coisa que a gente vai fazer, que a gente vai fazer aqui no curso, e a outra coisa que está lá demonstrada também é que você pode fazer isso para cada grupo da proteína também. Então, você pode mostrar quem é o aminoácido da proteína que satisfez aquela menor distância. Qual é a região da proteína que satisfez aquela menor distância? Foi o backbone da proteína que está formando as ligações de hidrogênio? Qual é a proporção das ligações de hidrogênio que está sendo formada com o backbone da proteína? Ou das interações inespecíficas, né? Porque a ligação de hidrogênio ainda você pode calcular diretamente, calculando ligações de hidrogênio com diferentes pacotes, mas todos os tipos de interação que você está observando na função de distribuição vai poder ser decomposta nas contribuições dos diferentes tipos de átomos, dos diferentes grupos da proteína, dos diferentes grupos do solvente, diferentes tipos de átomos solventes, assim sucessivamente, né? Então, a gente vai ver um caso aqui, o próximo slide, eu acho,
O pacote aceita todo tipo de trajetória mais comum, GROMACS, NAMD, NMD, etc., LAMPS, tudo isso ele aceita através, eu uso aqui uma implementação do ChemFiles, que é uma coisa implementada por outras pessoas, para ler todas essas trajetórias, e ele é livre, tá? Ele roda em paralelo, isso aqui é relativamente importante para simulações muito longas, porque, como eu falei, a normalização dessa função não é muito simples, e ela é bem mais demorada do que calcular uma função de distribuição radial. Mas ainda tudo bem. Agora você pode calcular para simulações longas isso em alguns minutos e é totalmente factível. Tá? Tudo isso foi implementado na linguagem de programação Julia, que é muito interessante para fazer programação de alto desempenho e de análise numérica. Então, o que a gente vai fazer aqui no curso especificamente, né, é calcular essas funções de distribuição para essa hélice, né, que esse peptídiozinho em misturas de água e TFE, que é o trifluoroetanol, aquela moleculinha ali embaixo. Aquela é hélicezinha, o peptídiozinho tem aquela sequência, né, AAA, 3 vezes isso, que é um peptídiozinho padrão aí, formador de hélices, e a gente sabe que esse TFE estabiliza essas hélices, né, a gente vai querer entender por que ele estabiliza essas hélices. Então, a gente vai poder pegar fazer essas simulações, né, dessa mistura de água com TFE e calcular essas funções de distribuição de mínima distância do TFE com a hélice. E um resultado típico que vocês vão ter é esse aqui, né, que é a função de distribuição. Em azul, a gente tem a curva da função de distribuição total, que mostra para a gente, né, ó, que tem a curva azul, ela é zero, né, porque todo o solvente TFE está sendo excluído da superfície da região do volume de Van der Waals da proteína. Aí ele começa a aparecer e ele tem um pico, né? A curva azul tem um pico aqui, que por volta de 1,8, 1,9 angstroms, que indica a existência de ligações de hidrogênio, né? E depois tem uma diminuição, e daí tem um segundo pico de 2,6 angstroms mais ou menos, que indica a presença de interações inespecíficas, né? Que, ou seja, não são ligações de hidrogênio, são coisas menos específicas. E, por exemplo, a gente pode decompor toda essa função de distribuição na contribuição de cada tipo de átomo do TFE, né? Então, esse perfil dessa curva azul, ele pode ser decomposto quando que era fluoreto, quando era o flúor, né, que estava próximo da proteína. Então, a gente vê que o flúor é o que mais contribui para a formação do pico das interações inespecíficas. Então, esses 3 átomos de flúor aqui da molécula são aqueles que estão interagindo da maneira mais importante, de maneira inespecífica com a proteína. Os hidrogênios do carbono, alifático, desse carbono aqui e desse aqui não tem hidrogênio, né? Então é desse aqui, também contribuem de maneira importante para essa interação. Notem que o carbono não contribui nada, né? O verdinho não contribui nada, por quê? Porque como tem hidrogênios aqui, o carbono nunca é o átomo do TFE que está mais perto da proteína, né? Sempre que, se esse grupo aqui se aproximar da proteína, ele vai se aproximar pelos hidrogênios, né? Então, o carbono nunca é o átomo que está mais próximo, então ele não contribui nada para a função de distribuição de mínima distância, né? Quem contribui são os hidrogênios ligados nesse carbono aqui, que são essa curva roxa aqui, essa curva roxa. Agora, outra informação interessante, né, que a gente olha para esse pico de ligações de hidrogênio, a gente faz essa decomposição, a gente vê que esse pico é completamente determinado pelo hidrogênio do grupo hidroxil, que é esse aqui, tá? Pelo hidrogênio do grupo hidroxil, completamente determinado por esse hidrogênio. O que quer dizer que a proteína não forma ligações de hidrogênio através do oxigênio, ou seja, ela só atua formando ligações de hidrogênio como doador do hidrogênio da ligação de hidrogênio. E essa característica da solvatação, depois a gente pode discutir, depois que vocês fizerem análise, essa característica da formação de ligação de hidrogênio, ela está totalmente relacionada com uma razão estrutural pela qual o TFE é um estabilizador das hélices. Tá? O fato de essa molécula aqui só formar ligações de hidrogênio pelo hidrogênio e não pelo oxigênio é a razão, tem tudo a ver com a razão pela qual o TFE é um estabilizador da hélice e não um desestabilizador. Tá? Estruturalmente, na molécula de TFE, a gente entende isso, né? Esses grupos são muito retiradores de elétrons, então a disponibilidade desses elétrons no oxigênio vai ser muito menor, então ele não forma ligações de hidrogênio como doador de par de elétrons para ligação de hidrogênio nessa região, né? Então,
essa é a razão estrutural para o TFE ter essa propriedade, mas aqui a gente verifica que isso se verifica no caso da proteína, e isso acaba sendo completamente determinante para o fato do TFE ser um estabilizador das ligações de hidrogênio pelo mecanismo que é proposto. Bom, é isso aí, a apresentação. Então, a ideia é vocês trabalharem desenvolvendo peraí, Eduardo, já respondo. Desenvolvendo essas análises aqui com essas metodologias, a partir das simulações que vocês fizeram, para a gente entender, né, depois de ter feito uma simulação que espero que tenha mostrado bem, né, a variação estrutural de peptídeo para desnovelado para peptídeo, assim sucessivamente, a mostrar qual que é o efeito do solvente sobre essas distribuições. Tá? Deixa eu só tentar arrumar meu som aqui, eu já respondo sua pergunta aqui. Onde é que era isso? Ô, Ander, fala alguma coisa, por favor. Oi, tá me ouvindo? Eu tô, mas tá ruim aqui. Deixa eu tentar desconectar. Ok. Acho que eu achei. Fala alguma coisa aí, Ander. Oi, teste. Agora sim, agora deu certo. Uhum. Tá, obrigado. Então, Vino Gromax, Eduardo Ribeiro Almeida diz, Vino Gromax e em outros artigos, o cálculo da SDF, Spatial Distribution Function, a diferença da RDF com essa, ou essa que você apresenta, está na representação espacial. Digamos, tem mais de uma coisa, você tem uma outra maneira de representar essas estruturas de solvatação, é fazer ela tridimensional, né? Então, é possível fazer isso também. Tem a mesma problemática que eu mencionei no caso do solvente ser complexo, né? Se o seu solvente é complicado, você tem a proteína ali. A gente também faz representações tridimensionais. Inclusive, eu vou mostrar aqui para vocês, mas eu não sou muito fã delas. Essa é a verdade, tá? Porque o mundo já é tridimensional e o mundo tridimensional é complicado demais. Por isso, eu não sou muito fã. Mas elas podem ser úteis dependendo do que você quer estudar. Tá? Então, inclusive, a gente tem isso feito. Se você entrar no site do Complex Mixtures aqui, né? Primeiro, essa é uma representação que eu gosto mais, né? Onde está aqui? Acho que está no... Aqui, talvez. Aqui. Essa é uma representação aqui que eu gosto mais, na verdade, do que a representação tridimensional. Ver se eu consigo abrir ela maior aqui. Que é o seguinte, né? Você pode colocar a distância em relação à superfície da proteína e colocar quem é o resíduo, né? Então, por exemplo, aqui a gente vê, né, que, sei lá, em torno desse ácido aspartico aqui, D76, tem uma grande acumulação desse solvente aqui. Né? Então, e aí depois, em torno dessa treonina, tem uma acumulação, aí que tem uma região meio hidrofóbica, né? Valina, leucina, glicina, valina, alanina. Então, nessa região aqui, o tal do solvente que eu estava estudando aqui, eu acho que era sorbitol aqui, não aparece. Depois eu tenho uma serina que forma ligações de hidrogênio, então aparece tal, outra serina, aqui uma treonina, né?
E aí a gente, de novo, aqui tem uma serina, duas serinas consecutivas, outra serina aqui, então tem uma região mais hidrofílica que gera acumulação de solvente em torno da proteína, e a gente vê ao longo da sequência, né? Obviamente, você pode ter regiões hidrofílicas que estão protegidas do solvente e não vai aparecer nada aqui, né? Então, essa é uma maneira de representar a estrutura de solvatação que eu gosto mais do que a representação tridimensional, porque a representação tridimensional acaba sendo poluída demais para, pelo menos, para ver coisas interessantes, que é, por exemplo, isso aqui, né? Essa é uma representação tridimensional do que está acontecendo, né? Então, aqui eu estou representando uma proteína e aqui eu estou mostrando onde estão, em que regiões em torno da proteína eu tenho os principais formadores de ligações de hidrogênio, ou seja, os principais grupos, as principais regiões que contribuem com o primeiro pico da camada de solvatação, que no caso nesse caso aqui são ligações de hidrogênio. E coloridos por cor, né? Então aqui está bem vermelho, isso aqui é a região que mais contribui para aquele primeiro pico da função de mínima distância. Então é a região que forma mais fortemente ligações de hidrogênio. Aí você identifica que esse aminoácido é um aminoácido, um ácido glutâmico, um ácido aspartico, que está lá, etc, né? E você pode mostrar isso nas diferentes camadas de solvatação. Quando você faz aquelas funções de distribuição tridimensionais, que também é uma coisa muito, muito útil também, muito usada, você vai obter imagens dessa natureza aqui, né? Você ainda não resolve o problema de que grupo que grupo do solvente você está representando, né? O problema continua existindo no mesmo sentido. Se seu solvente é uma molécula muito complexa, você ainda vai ter que tem uma etapa para antes de produzir essas figuras, num caso de uma função de distribuição normal, que é qual é o grupo do solvente que eu estou representando nessa figura. Nessas figuras que a gente está fazendo aqui, eu não tenho essa etapa de interpretação, porque eu estou calculando a menor distância entre qualquer átomo da proteína e qualquer átomo do solvente. Então, se eu tenho pontos aqui, significa que alguém está chegando a uma distância de ligações de hidrogênio em torno do solvente, em torno do soluto. Alguém está formando essa ligação. Depois eu posso identificar quem é, né? Eu posso ir na minha função de distribuição e descobrir, os átomos do solvente que estão formando essas ligações de hidrogênio são esse. Mas eu tenho certeza eu consigo direto uma visualização de que existem grupos formadores de ligações de hidrogênio, sem ter que sair caçando, né, qual é, né? Eu tenho certeza de que tem grupos formadores de ligação de hidrogênio, e a decomposição disso aqui nas contribuições de grupos é que me permite identificar quem são os formadores de ligação de hidrogênio no solvente, como átomos do solvente, tá? Mas eu repito, eu não sou muito fã dessas representações tridimensionais, não. Eu acho que elas complicam demais o sistema, e às vezes, para alguma questão específica, tem um aminoácido aqui, é interessante olhar o que acontece com ele especificamente, isso pode ser interessante. Mas como visão mais global, eu prefiro muito mais os exemplos bidimensionais e os exemplos bidimensionais, que é isso aqui, né? Eu gosto muito mais disso, e unidimensionais mesmo. Bom, pergunta importante, Rufino. O software, ele entende condições periódicas de contorno retangulares, paralelepípedas, né? Retangulares, tá? Então, eu ainda não consegui implementar, por exemplo, se você fez suas simulações no Gromax usando uma caixa dodecaédrica, não consigo fazer isso, não consigo trabalhar com isso, não. Mas se a caixa ela é quadrada, cúbica ou não cúbica, mas em qualquer retangular em todas as direções, funciona normalmente, tá? Aí você pode passar a sua simulação lá, desde que você, claro, as trajetórias do Gromax, do NMD, etc, contém, né, na própria trajetória, as dimensões da caixa, né? Então, essa informação é usada para construir as condições periódicas de contorno e resolver o problema, né? Se você tem uma caixa dodecaédrica, né, que no Gromax você pode fazer isso, o que você pode fazer é fazer um tratamento por fora, né, botar o que a gente faz, inclusive, aqui, né, é você centralizar a proteína no meio da caixa, e aí fazer o cálculo sem condições periódicas de contorno dentro do meu programa, calculando só uma faixa de distâncias
que não saia de dentro da caixa, né? Mas se alguém for fazer isso, peço que me contate primeiro para eu ter certeza que não estou sugerindo uma coisa que possa estar errada. XYZ depende do que você está chamando de XYZ. Eu não sei se isso é uma saída de algum software em particular. Você pode ler PDBs normais, isso sim. XYZ não é um tipo de trajetória comum para nenhum software de simulação, porque ele seria, sei lá, a trajetória escrita no formato de texto, né? Eu não sei, se algum, eu teria que verificar, porque na verdade, para a parte da leitura das trajetórias, o que eu uso é isso aqui. É esse software aqui, ó. E aí ele é compatível com tudo. Ah, você está falando que é aqui, tá? Mas, enfim, teria que testar. Eu tenho isso testado para NMD e Gromax, mas, em princípio, lê todas as trajetórias que esse pacote ChemFiles lê, tá? Então, em princípio, tem XYZ escrito aqui. Em princípio, pode ser que sim. Mas Gromax, NMD, LAMPS, VASP, etc., tudo supostamente está implementado aqui. Então, teria que, assim, não sei que é um formato muito específico, teria que testar, mas se está incluído entre os formatos que esse programa lê, aqui tem uma lista dos formatos, acho que tem um monte, ó. Aqui tem XYZ. Ele fala que sim, tá? Mas como o XYZ não é um formato comum que eu tenha visto em trajetórias, eu não posso garantir. No pior dos casos, teria que converter para PDB, enfim. Toma cuidado para a informação das condições periódicas de contorno ser fornecida corretamente nesses casos, quando a trajetória não é uma das trajetórias suportáveis. Aqui essas imagens tridimensionais aqui, tem um videozinho aqui num dos tutoriais aqui do site que eu fiz. Não está muito bom esse vídeo, na verdade, mas ele explica como gerar essas figuras tridimensionais a partir usando o Complex Mixtures e usando o VMD, né, para gerar as figuras. Então tem um videozinho explicando isso, está explicado aqui. E esses exemplos aqui geram essas densidades bidimensionais. Tem um exemplo detalhado de como faz isso aqui. Tá, então, na verdade, tem uma maneira de recuperar. Você pode fazer... Uma coisa que vocês podem fazer a mais em relação ao que está escrito no tutorial, que a gente poderia ter feito, é tentar decompor a função de distribuição nas contribuições de diferentes grupos da proteína. Então, por exemplo, quanto que o backbone contribui, da proteína contribui para aquela estrutura de solvatação? Quanto que as cadeias laterais contribuem? Quanto que uma determinada parte da proteína contribui para aquela função de distribuição? Tá? Isso, no caso em particular desse estudo do TFE, o, o que acontece com o backbone da proteína é muito importante para entender estruturalmente por que ele tem esse efeito estabilizador. CrimeLab. Deixa eu ver o que é isso aqui. Nunca ouvi falar disso ainda.
Só uma pergunta aqui. Com isso aqui eu estou vendo que é um negócio mais de quântica, né? Você está fazendo simulações com isso aqui? De alguma natureza, gerando trajetórias? Dinâmica molecular? Mas com quânticas ou clássicas? Quânticas? Uhum. No pior dos casos, viu? Teria que testar para ver se o Camfile suporta, mas no pior dos casos a gente pode implementar a leitura dessas trajetórias aí, não sei, teria que ver. Tá? Não é na verdade tem uma interface bem clara de como fazer a implementação de um novo formato de trajetória, tá? No pior dos casos, a gente poderia implementar dentro do nosso pacote a leitura dessas trajetórias. Em particular, se ela não pudesse ser convertida em algum dos outros formatos, né? Por exemplo, uma sequência de PDBs, né? Se você pode converter isso numa sequência de PDBs que contém a informação da periodicidade da caixa, se você pode fazer essa conversão, o programa já tem uma maneira de ler PDB, uma trajetória em formato PDB. Se não, a gente poderia fazer uma interfacezinha para ler essas trajetórias diferentes também. Não é um problema muito sério. Para usar, Gabriel, quando você está nesse terminalzinho @v1.6 package, isso aí é o gerenciador de pacotes, tá? Então, dá um backspace para voltar para o terminal do Julia normal. Para usar esse using, você tem que estar no terminalzinho do Julia que diz isso aqui. Tá? Então, vou compartilhar aqui para vocês verem. É isso aqui. Então, você vai estar no se você apresentar isso aqui, você vai para isso aqui, né? Aqui o using não funciona, né? Tá? Isso aqui vai dar o erro que você está vendo aí. Tá? Mas se você dar backspace, você cai para aqui e aqui ele funciona. Tá? Aquele é o gerenciador de pacotes e aqui é de fato, o terminal de programação mesmo. Será discutida a interpretação do resultado do... Sim, boa pergunta, João Paulo. Sim, você pode fazer todas as interpretações que você quiser daquele resultado, tá? A gente fez só alguma análise um pouco superficial, né, que está lá a quantidade, a taxa de trocas, da taxa de trocas, né? Então, que é normalmente o parâmetro que você olha para ver se você fez uma simulação razoável do ponto de vista de amostragem, né? Então, aqui a gente teve uma taxa de trocas de 60%, mais ou menos. Em geral, a gente poderia até ter ampliado essa faixa de temperaturas para chegar em 30%, seria uma coisa mais razoável, né? Você amplia mais a faixa de temperaturas, levando a uma amostragem maior, né? Em cada temperatura, porque você vai para temperaturas mais altas, e mantendo uma taxa de 30% é uma coisa razoável. Agora, você pode perfeitamente encontrar diversos parâmetros estruturais, né? A partir de diferentes ferramentas.
pode fazer, clusterizar as conformações. Conformação média para uma coisa que está novelando e desnovelando, provavelmente é uma coisa meio sem significado, né? Mas você poderia clusterizar as conformações, né? Não faz isso aqui, mas poderia clusterizar as conformações, descobrir perceber que existe um conjunto dessas conformações que é um cluster bem definido, que deve ser a hélice, e depois alguma coisa mais dispersa, que é o conjunto de conformações desestruturadas do peptídeo, tudo isso poderia ser feito. O raio de giração, o que a gente obtém lá como raio de giração, né, da proteína, a elipticidade é o parâmetro mais interessante que a gente queria mostrar aqui, que é... Não estou mostrando, né? O parâmetro mais interessante dos que a gente queria mostrar é a elipticidade, né? Que é o que a gente está querendo de fato ver, né? Se o TFE efetivamente está provocando essa estabilização das hélices, e está, né? Nesse caso está claramente, né? Aumentando a proporção do tempo de simulação que cada um desses resíduos forma uma hélice. E aqui, esse gráfico aqui é interessante no sentido de que você vê que a variação do conteúdo de hélice oscila brutamente, de maneira muito brusca, né? Mas é por causa que a gente está falando de uma simulação com troca de réplicas, né? Então, é possível que em cada momento desses saltos aqui, onde some a hélice, aparece hélice, some a hélice, aparece hélice, some a hélice, aparece hélice, estão acontecendo as trocas, né? Com as simulações de amostragem de temperatura mais alta, né? Por isso que não é... Nesse gráfico aqui, você não espera, nesse que é um que eu estou colocando frame aqui, nem estou colocando tempo, tomando cuidado para não chamar disso de tempo, mas na progressão da nossa simulação, eu não necessariamente espero um desenvolvimento contínuo das coisas, né? E o raio de giração é uma coisa... O GRAMACS calcula um monte de coisas diferentes, tá? A gente escolheu aqui essas duas, né? O raio de giração aqui é interessante nesse caso, porque em água ele ficou um pouco mais disperso, só que tem um pico que coincide, isso aqui deve ser a parte na qual o peptídeo está formando uma hélice, e aqui na água ele amostra muito mais essas estruturas de raio maior, que são as estruturas desnoveladas, né? Aí o André, Sidney, se você consegue abrir no VMD, você consegue salvar em vários outros formatos que o próprio VMD salva, né? Ele usa o OpenBabel para trazer, eu acho, a mesma coisa, mas o cuidado que tem que ser tomado é se essa trajetória que está sendo salva está carregando a informação das condições periódicas de contorno, tá? Aí tem duas possibilidades, pode estar, pode não estar, né? Então, se não estiver, tem uma série de opções aqui, né? Então, tem que ver se o... Eu não escrevi isso aqui, tá? Mas se a trajetória não tiver carregando a informação das condições periódicas de contorno do sistema de uma maneira automática, então você tem que fornecer a informação para o pacote, tá? Aí, se for o caso, alguém me pergunta, isso foi uma coisa que eu não escrevi aqui ainda, mas tem um jeito de fazer isso também, tá? Eu passo a trajetória sem condições periódicas, sem informação do tamanho da caixa periódica, e eu posso fornecer essa informação em paralelo, né? Posso fazer isso também. Mas eu não escrevi como fazer isso aqui, não. Preciso escrever, tá? Depois eu completo o manual aqui com essa informação. Mas se ele salvar numa das trajetórias com a informação das condições periódicas de contorno, não tem problema nenhum, né? E TRJ, eu acho que é uma das coisas que está escrito aqui que funciona, ó, TRJ, sei lá. Está escrito, o ChemFiles diz que lê. Então, se o ChemFiles diz que lê, significa... Ó, TRJ. Ah, tá, ó. Ele diz que lê
mas que não tem informação da célula unitária na trajetória TRJ, tá? Então, é um cuidado que tem que tomar, porque sem a informação da célula unitária pode estar errado o cálculo, né? Você precisa dessa informação para fazer o cálculo. Então, precisaria descobrir onde o XTB fornece essa informação e, caso ele forneça essa informação, a gente tem que fornecer essa informação para o CAMFiles para ele saber usar. Aparentemente é uma coisa do próprio GROMACS, né? Não sei se o GROMACS converte essa trajetória, uma trajetória nesse formato TRJ, numa trajetória de formato XTC, que é a trajetória do formato do GROMACS, que contém a informação da célula unitária também. Tem que tomar esse cuidado, tá? Ou seja, tem que rodar isso de uma maneira que a célula unitária seja fornecida, senão vai dar errado. Tá bom. A Isabela falou que a gente tem mais 2 minutos. É a mesma coisa, né? Quem quiser continuar aí no tutorial, fazendo perguntas, manda um issue lá se tiver algum problema, mas podem perguntar outras coisas também, não só problemas, tá? Como, não sei, a margem para conversas aqui não está um pouco limitada. Quem quiser discutir alguma outra coisa, entre em contato com a gente aí, a gente discute, não tem problema nenhum. Tá? De maneira mais direcionada. A gente ainda, do ponto de vista de apresentações, né, é o que a gente tinha para falar, era isso. Amanhã a gente faz uma recapitulada aí, eu queria, talvez, se a gente puder, às vezes, abrir um pouco aí para vocês falarem, se for possível isso tecnicamente, para contar um pouco da experiência aí, que vocês obtiveram, o que vocês acham que poderia ser interessante calcular, ou os sistemas específicos, enfim, tudo que a gente puder discutir um pouco mais cientificamente as coisas de vocês. Seria bom. Tá bom? Então, fiquem à vontade aí, enquanto a Isabela vai vendo. Obrigada, então, professor. Amanhã, se você quiser, eu te coloco como host e você pode dar permissão de fala para quem tiver interesse de discutir oralmente. Também tem como fazer isso por aqui. Talvez, não sei, todo mundo aí que tiver interesse, a gente possa fazer uma coisa mais interativa amanhã, abrindo as câmeras, botando mais sala de aula, assim, para a gente discutir mais um pouco, senão fica só falando. Tá ok. Obrigada, então, professor. Até amanhã. Obrigado, Isabela. Até amanhã.